Olá, meus queridos, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Altíssimo, que mais uma vez estou aqui para junto meditarmos na palavra de Deus. Eu quero hoje trazer aqui uma mensagem em cima dos Salmos, capítulo 120, que diz: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará, ó língua enganadora, brasas vivas do valente com brasas de zimbro. Ai de mim que Pelingrino e Meseque habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, eles já estão em guerra. Glorificado seja o nome do Altíssimo. Meus queridos e amados irmãos, tenho acompanhado a vida de pessoas que na família são muitas pessoas e só ela é crente. Vou dar aqui um exemplo: em uma família existe 10 pessoas, só uma pessoa é crente no meio dessa família. E essa família é uma família de pessoas truculentas, de pessoas de lábios impuros, de pessoas imorais, de pessoas que detestam a paz. Imagine como vai suportar o servo de Deus habitar no meio dessas pessoas, que são primos, tios, pai, mãe, filho, e assim sucessivamente. Tem que buscar a presença de Deus continuamente, tem que orar a Deus, pedindo a Deus, para que venha purificar os seus ouvidos, a audição, para que não se contamine com as palavras torpes que ouvirá todos os dias, com palavras de baixo escalão, bebedeira, gritonaria, bruxaria, bebedeira, tudo, vício e tudo mais. Música mundana, meu Deus, não é fácil. E meditando nesses Salmos, capítulo 120, eu pude entender que o salmista passou por isso também, E o que é que ele fez? Ele, na angústia dele, no sofrimento dele, ele clamou a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque habito no meio de um povo, que não teme a ti, mas eu não posso desprezar porque são meus parentes. Me dê sabedoria para que eu encontre uma saída, para que eu aprenda a lidar com essas coisas sem me contaminar. Então, meus queridos e amados, não é fácil, Por que não é fácil? Porque essa pessoa que é cristã, ela está lutando contra... É uma guerra continuamente dentro de si. Porque aquelas músicas mundanas, porque tem muitas músicas mundanas que é impossível suportar, é impossível se ouvir. Aquela pessoa está ali lutando contra uma coisa que vem contra a natureza dela. Porque a natureza dela anseia por coisas que edificam, pelo hino que edifica a alma, por palavras brandas que traz a mansidão, traz, como se diz assim, a calmaria. E, pelo contrário, essa pessoa só recebe coisas terríveis, só escuta coisas terríveis. Não é fácil. Tem que pedir a Deus para purificar a audição, para que não venha se contaminar, porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra, ou seja, a pessoa está ouvindo aquilo ali, uma hora que ela vai virar uma confusão na cabeça da pessoa, entendeu? Então não é fácil, mas o que eu aconselho é o seguinte: que a pessoa que está vivendo essa situação, igual já conheci muitos, é uma tribulação tremenda, não é fácil. Por que não é fácil? Porque o crente, ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ou seja, ele é purificado por essa palavra, que é a fonte da água cristalina, e ela não se sente bem, está no meio dessas coisas, mas é obrigado a suportar a bebedeira, pessoas fumando, dançando, pulando, colocando música mundana, só Deus para ter misericórdia, e muitas coisas mais. Mas essa pessoa, por ser parente, tem que suportar tudo aquilo, até porque não tem outra opção. Então, o que tem que fazer, É fazer igual o profeta messiânico,
que se viu nessa mesma situação, ele falou: Senhor, ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor do profeta e enviou ali um anjo com uma tenaz que tocou nos lábios dele, purificou os lábios dele, porque ele também estava impuro também, porque estava habitando no meio de um povo de impuros lábios. Ele findou não vigiando e também já estava pegando o mesmo sistema daquelas pessoas. Mas aí Deus tocou nos lábios dele, purificou, e na mesma hora ele disse: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, né? E ali na mesma hora ele se sentiu preparado para fazer o ide de Jesus. Quando a voz clamou: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então é dessa maneira. O conselho que eu deixo aqui, resumindo: essas pessoas que estão passando por essa situação, ore pelos seus parentes, abençoe os seus parentes, jamais amaldiçoe, né? Da boca do crente tem que sair palavras de bênção, palavras mansas. A palavra mansa desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então você não pode ficar, como se diz assim, julgando as pessoas, dizendo: você vai para o inferno, você vai não sei para onde. Não, de maneira nenhuma. Ore por elas, coloque diante de Deus essa situação. Deus está vendo tudo e Ele está te ouvindo e Ele vai entrar com providência. O que vai acontecer é que um dia você vai ter o prazer de ver todos esses que estão escarnecendo, às vezes até criticando o crente, o servo fiel, glorificando o nome do Senhor e com fanatismo, porque Deus é poderoso e não se deixa escarnecer. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a nós, e a palavra de Deus